Só tem quinta. Tá bom. Então paramos na quinta. E hoje nós vamos ver então o passo seguinte a crer, que é arrepender-se. Arrepender-se é crucial na nossa salvação. Mas como nós vamos ver nesta lição, vem depois de crer. Crer abre a porta para o arrependimento. O crer vem pela palavra. Quando a palavra é pregada, gera em nós um sentimento que nos leva a nos arrepender. Então é nisso que nós vamos ver nesta noite, a questão do arrependimento, que é usado tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. Porque o Senhor, em Mateus 3:2, primeiro enviou João Batista. E a única coisa que João Batista pregava era o quê? Arrependimento. E João Batista veio para abrir o caminho para o Senhor. Então a primeira coisa é abrir o caminho para o Senhor. Arrepender-se abre o caminho para o Senhor. E depois, quando o próprio Senhor Jesus começou a pregar, ele mesmo também disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, arrepender-se tem um papel importantíssimo na nossa salvação, que é o que nós vamos ver hoje. Mas antes de ver o arrependimento em si, nós precisamos ver esses questionamentos. Por que Cristo veio à Terra? Jesus tinha cabelo comprido, barba e olhos azuis? Cristo não podia ter se livrado da cruz? Ele não tinha poder suficiente para não morrer? Arrependimento e remorso são a mesma coisa? Não. Então, vamos ver se nós conseguimos responder a algumas dessas perguntas aqui. Então, para começar, nós devemos nos lembrar que, embora a vida divina seja o próprio Deus, e Deus seja sempre disponível, havia um problema que precisava ser resolvido para que a vida chegasse até nós, certo? O problema era todo o pecado, tudo aquilo que impedia a vida de chegar até nós. Então, houve um processo, houve um procedimento para que a vida chegasse. Antes, havia apenas Deus. Deus é vida. Mas, para que a vida viesse até nós, Ele não simplesmente podia falar: vou te dar a minha vida. Porque precisava de uma salvação antes. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a encarnação. Deus se tornou carne no homem Jesus. E esse Jesus não simplesmente veio e já resolveu o problema. Não, ele teve um viver humano para mostrar que é possível um ser humano sem o pecado viver Deus, que era o objetivo original de Deus quando nos criou. Só que Deus nunca obteve isso com Adão, porque o pecado entrou antes. Então o que o Senhor fez? O Senhor veio, se vestiu da natureza humana e teve um viver humano. Mas todo o objetivo da vida dele era um só: ir para a cruz. Para isso ele veio. E ele, então, morreu, mas, como nós já vimos, ele não ficou na morte. Ele ressuscitou, ascendeu e se tornou o Espírito. Qualquer Espírito? Não. O Espírito que dá a vida. Por que ele tinha de se tornar o Espírito que dá a vida? Porque Deus é vida e o objetivo de Deus é dar vida para nós. Então, irmãos, faz todo sentido tudo isso que o Senhor passou. Então não foi por acaso
tudo o que aconteceu. O Senhor se encarnou, o Senhor viveu, o Senhor sofreu, passou por várias coisas, mas Ele foi à morte, foi à cruz, morreu. Uma vez que Ele morreu, Ele cumpriu a justiça de Deus, e já que Ele cumpriu a justiça de Deus, Ele não precisava ficar na morte, Ele ressuscitou. E não só ressuscitou, mas como homem, Ele precisava se tornar Senhor e Cristo. Então Ele ascendeu. E ascendido, então, Ele se tornou esse Espírito que dá vida, que é um Espírito todo inclusivo, que inclui Deus, o homem, a encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição e a ascensão. Tudo está nesse Espírito que nós recebemos quando cremos no Senhor. E esse processo, embora pareça simples, né? Nós fazemos esse desenho aqui e está pronto. Foi um processo extremamente difícil. Irmãos, talvez a gente não consiga ainda entender completamente, mas a obra do Senhor de salvação foi uma obra muito mais complexa do que a obra da criação. Para criar, embora não houvesse absolutamente nada, e Deus, com a palavra, criou as coisas do nada, o que é um negócio extremamente difícil, não foi nada comparado ao processo pelo qual Ele passou para poder criar a nova criação. Para poder cumprir o desejo dele. Então nós, quando olhamos o universo e vemos todas as coisas, né, os céus, a terra e todas especialmente quando nós viajamos, né, para algum lugar exótico, bonito, nós vemos, puxa, como Deus é maravilhoso, né, a criação de Deus. Uns anos atrás eu fui para Chapada Diamantina. É um lugar lindo. E aí, tem uma hora que eu sentei lá e fiquei olhando assim, e ficava pensando, que é o homem que dele te lembres? Não, gente, não é nada comparado com um monte de coisas lindas que existem na natureza, não é? Então, nos leva a admirar a criação de Deus. Quando nós vemos que, irmãos, cada fruta tem uma cor, tem um formato, tem um sabor, é ou não é? É preciso muita criatividade para criar todas as coisas. E de uns tempos para cá tem até surgido umas frutas novas, que antes a gente não conhecia. Quando eu era pequeno, eu não sabia o que era kiwi. Depois eu vi ele, aquela coisinha que parece um olho quando você corta, né? Um olho verde assim. Não é? Kiwi. Então, tem um monte de coisas, um monte de frutas, por exemplo, que você nunca comeu. A diversidade de peixes, de aves, né, de pássaros, ou seja, Deus fez um trabalho divino ao criar todas as coisas, não é isso? Mas não foi tão complexo como criar um novo homem, porque ele precisou passar por tudo isso. Ele precisou se limitar a ser gerado num ventre materno por 9 meses. Depois que ele nasceu, ele viveu como ser humano no anonimato por 30 anos. Irmãos, a gente às vezes não consegue ficar no anonimato meio dia. Não é? A gente tem tanta coisa para fazer que às vezes ficar parado 6 horas, né, dá faniquito, não dá? Não, eu quero saber quem consegue ficar parado 6 horas. Não, eu consigo, numa boa. Numa boa. Mas tem gente que não consegue. Então, agora você imagina um Deus Criador, 30 anos parado,
na Galileia como filho de carpinteiro, sendo que ele precisava realizar a salvação. Não era fazer a janta. Tá certo? Que hora você começa a fazer a janta, Luzinete? Ah, você não faz janta? Ah, você faz o almoço. Então, começa de manhã. A janta começa de manhã. Pois é. E é só a janta. Não, mas quando eu faço a janta aqui, aí vai o dia inteiro. Ah, vai o dia inteiro. Tá certo. E a noite tem que tirar as coisas do congelador. Então, e se no fim não der certo, se você Deus me livre e guarde, queimar a janta, a gente ainda pode comprar pizza. Certo? Agora, se Deus não fizesse a salvação, ele podia ligar para o iFood? Não. Ele era o único que podia fazer isso. Mas ainda assim, ele se limitou a ter um viver humano por 30 anos. Natanael, você tem quantos anos? 14. Só daqui 16. Tá certo? Então, irmãos, o processo pelo qual o Senhor passou foi realmente complexo, porque ele tinha um objetivo. E como nós vamos ver, nesses versículos todos, ele foi chamado de homem de dores. Por um lado, ele era um homem Deus, mas ele foi descrito como homem de dores. Então, vamos ler vários versículos que mostram que não foi nada fácil para o Senhor realizar essa salvação. Isaías 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, o que é sofrer. Nós sabemos o que é sofrer, irmãos? Não. E nós sofremos quietos? Não. E como de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, não demos importância. Esse é o versículo 6. No 14 fala... 14 não, 4. Tem um a mais ali. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois... Como? Não, é o 52... 52, 14. O 12 está certo. É isso mesmo. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então é isso mesmo, 52, 14, e não 53, 4. Nós vamos ver o 4 em outra. Então isso mostra que ele era um homem de dores. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Essa palavra, esse verbo aqui, se fazer pobre, significa ser destituído, pobre como um mendigo, reduzido à extrema pobreza. A palavra sugere um grau mais baixo de pobreza, uma situação em que alguém está totalmente destituído dos bens deste mundo. Isso foi o que o Senhor se tornou
para poder realizar a salvação. Mateus 13, de 55 a 57. Olha o que as pessoas pensavam dele. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Onde lhe vem, pois, tudo isso? Essa era a imagem que o próprio Deus tinha para as pessoas quando estava ali. Um conhecimento superficial, uma aparência de alguém desprezível. E João 8, 57. Aqui é quando o Senhor então se mostra como a luz do mundo e as pessoas começam a questioná-lo. No capítulo 8, versículo 24, ele fala assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não crestes que eu sou. O Senhor estava se mostrando ali como o eu sou, o Jeová, o Deus incriado. No versículo 28 também: quando levantardes o Filho do Homem, entenderão, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então ele estava se mostrando como o Deus eterno ali. E no versículo 58, ele volta a dizer isso. Na verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Só que por que ele falou isso? Porque os fariseus tinham acabado de falar para ele o seguinte: os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Que idade tinha o Senhor quando começou o seu ministério? 30 anos. Mas que idade ele aparentava? 50 anos. Ou seja, ele era um homem de 30 com aparência de 50. Por quê? Porque ele era essa raiz de uma terra seca. Não tinha formosura, como nós lemos lá em Isaías 53. Amém. Aí. Isaías 53, 3. Então, voltando lá para Isaías, o versículo 3 fala assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Não, vamos ler o 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. O Salmo 22, que descreve os sofrimentos dele, diz o seguinte, nos versículos 6 e 7. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio, ou seja, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O Senhor é aquele que é para ser louvado e exaltado, mas quando ele se encarnou, ele recebeu zombaria em vez de louvor, desprezo em vez de adoração. E Lucas 23, 11.
Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de pano aparatoso e devolveu a Pilatos. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Voltando para Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então nós vamos lá para Mateus 27. Versículos 12 a 14, nós vemos que ele foi exatamente assim. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então ele perguntou a Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ou seja, ele agiu dessa maneira simplesmente porque isso já tinha sido profetizado sobre ele lá em Isaías 53. E foi contado entre os transgressores. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi contado com os transgressores, mas intercedeu por eles. Mateus 27 de novo. Melhor. Lucas 23. (32) a 34. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para ser executados com ele. Aqui não fala que eram malfeitores com eles, mas para ser executados com ele. Ele não era malfeitor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Mas mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Mas quando nós vemos essas questões todas, esses versículos do Antigo Testamento que eram profecias, e o cumprimento deles na pessoa do Senhor, nós vemos que ele não teve escolha, ele veio para isso. Isso foi profetizado acerca dele. O dia, a hora, o lugar, a maneira, tudo isso, referente à morte do Senhor, tudo isso foi profetizado por Deus no Antigo Testamento. Quando o Senhor se encarnou, ele sabia muito bem em que ele estava se metendo. Mas, por amor a nós e por amor ao Pai, para cumprir a vontade de Deus, ele se submeteu a tudo isso em cada detalhe. Não foi nada ao acaso, nada improvisado. Tudo que aconteceu com o Senhor foi profetizado. Ele sabia, mas por amor a nós e para cumprir a vontade de Deus, ele cumpriu todas as profecias. E, por fim, carregou os nossos pecados, foi cortado da terra dos viventes e nos deu paz. Então, o versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados,
como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. E o versículo 5 diz: foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, quando nós vemos a descrição do processo que o Senhor passou, pelo que o Senhor passou, para que a vida chegasse até nós, isso nos constrange. Nós somos constrangidos pelo amor do Senhor. Ele não precisava passar por nada disso. Certo? Como Deus, ele não tinha problema nenhum. Mas ele nos amou. E ele tem um plano eterno que ele vai cumprir. E para cumprir esse plano eterno, não apenas a criação foi necessária, mas a salvação também. A criação deu trabalho? Deu. É só ver cada item da criação que existe. Quanto trabalho Deus teve para criar tudo isso do nada. Agora, e sabe-se lá quanto tempo isso levou para acontecer. Agora, esse processo pelo qual o Senhor passou, ele passou como homem. Então, isso deve nos impressionar. Ele não simplesmente disse, haja salvação e houve salvação. Ele passou por isso. Por amor a nós. Então, quando nós conhecemos tudo isso que o Senhor experimentou por nossa causa, isso gera em nós um sentimento. Que sentimento é esse? Sentimento de amor. De amor, mas antes de amor, antes desse sentimento de amor. Constrangido. Constrangido a quê? Por tudo que ele passou, assim, é ser grata a ele, amar, sabe? Eu fico assim. Certo? Mas antes de mais nada, irmãos, o sentimento que gera é de arrependimento. E arrependimento, no grego, metanoia, é mudança de ideia, mudança de parecer, mudança de maneira de pensar. Talvez nós não dessemos tanta importância para Deus assim. Mas quando nós vemos todo o processo pelo qual ele passou, isso gera em nós uma mudança de pensamento. Nós nos arrependemos. Arrependemos da maneira como pensamos, como agimos. Então, no Novo Testamento, o arrependimento é sempre usado em referência ao passado. Ao que fizemos, lógico, anteriormente. O que pensamos e o que dissemos. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais esse sentimento toma conta de nós. Sem dúvida, há um sentimento de amor. Mas esse sentimento de amor é em relação a Deus. Mas em relação a nós mesmos, qual é o sentimento? Arrependimento. Sempre. Não é verdade? Cada vez que nós vemos algo do Senhor, cada vez que a palavra vem até nós, lembre-se, primeiro gera fé. Por isso que a lição passada foi crer. Mas uma consequência de crer, um resultado de crer, é que nós nos arrependemos. Amém. Então, o arrependimento é quase uma consequência espontânea de crer. Quando o Evangelho é pregado para nós, e nós vamos ver aqui alguns exemplos, nós nos arrependemos. E uma vez, hoje, como filhos de Deus, esse processo continua. Cada vez que a palavra vem e nos ilumina, com relação a nós mesmos, nós nos arrependemos.
O né? arrependimento ele pode gerar amor e pode gerar remorso. Isso. Mas o remorso é simplesmente dó de nós mesmos. Não tem mudança. Você fica incomodado de ter feito algo, mas você não se arrepende de ter feito aquilo. Não tem mudança. Você tem um sentimento de que, puxa, seria melhor se eu não tivesse feito. Né? Mas se eu fiz, está feito. Eu fui burro, eu fui tolo, eu fui imprudente, eu fui isso, eu fui aquilo. Tá certo? Mas não há um arrependimento. Eu não mudo de ideia. Eu só lamento o que aconteceu. Tá certo? No arrependimento existe o sentimento de lamentar. Tá certo? Nós ficamos tristes. Nós lamentamos o que nós fizemos. Mas não se limita a isso. Nós realmente mudamos a maneira de pensar. Isso é que o Senhor pregava, isso é o que João Batista pregava, isso é o que o Senhor Jesus pregava, e isso é que o Senhor instruiu os discípulos a pregar também. Então, é uma mudança de direção também. Então, os irmãos sempre deram esse exemplo, né? Eu estou seguindo nessa direção. Aqui eu estou indo. Quando eu me arrependo, eu dou meia volta e passo a seguir essa direção. Isso é arrependimento. Quando o Evangelho vem, nós queremos mudar o caminho. Nós queremos mudar a nossa vida. Nós não ficamos mais satisfeitos com a nossa vida, com a maneira de pensar, com a maneira de agir. Isso gera também até mesmo um sentimento negativo, um desprezo por todas essas coisas. Nós queremos abandonar, nós queremos deixar, nós odiamos isso. Tá certo? Então, um ótimo exemplo que nós temos é Saulo. Saulo era um bom homem, era um ótimo homem. Um dos melhores que havia na época dele. Quando nós lemos Filipenses 3, versículo 5 em diante, ele fala, o 4 também fala um pouco sobre isso. Eu podia confiar na carne. Aí no 5 ele fala, ele apresenta o currículo dele, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à lei quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aparentemente ele não tinha nada de que se arrepender, nem lamentar. Não é? Mas quando nós vamos para Atos, capítulo 22, e nós vemos o testemunho dele, versículos 6 e 7 falam, ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, neste momento, quando a luz brilhou, ele não teve argumentação nenhuma. O judeu, o fariseu, o perseguidor, o isso, o aquilo, circuncidado ao 8º dia, ele não tinha mais argumento para falar com o Senhor. É isso que acontece conosco, irmãos, quando a luz de Deus de fato brilha sobre nós. Nós não temos argumentos. Nós podemos ter um currículo enorme, todas as justificativas, mas quando a luz de fato brilha, nós não temos o que dizer.
exceto esse sentimento de lamentar por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. O que é isso? Arrependimento. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento vem como resultado do brilhar da luz de Deus, e não do raciocinar e perceber que fez besteira, que é muitas vezes o que o remorso faz. Eu pisei na bola, eu tenho remorso disso, eu lamento isso, mas fazer o quê? Então isso é um remorso. Na próxima vez vou procurar não fazer. Mas eu tenho todas as justificativas para ter feito o que eu fiz. Então, isso não é arrependimento. Quando a luz de fato vem, nós simplesmente nos calamos e lamentamos, não só o que fizemos, mas lamentamos a nós mesmos. Esse é o real arrependimento. E já que o arrependimento é um item tão crucial na salvação e na vida dos salvos, o nosso inimigo não faz de tudo para que isso não aconteça. Então, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo fala: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que se não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque uma vez que a luz do evangelho brilha, os argumentos acabam, as pessoas se rendem e se arrependem. Então o que ele faz? Ele faz de tudo para encobrir, cegar o entendimento das pessoas. Então é por isso que nem sempre quando nós pregamos o evangelho as pessoas creem. Porque se elas crerem, o arrependimento vem. E conosco, depois de salvos, ele continua fazendo esse trabalho, já não para a nossa salvação eterna, porque dessa ele não consegue nos livrar, essa ele não tira. Mas no nosso dia a dia com o Senhor, quantas e quantas vezes nós ainda estamos cegos com relação a várias coisas que nos impedem de nos arrepender. Então ele continua fazendo esse trabalho de cegar, de vendar os nossos olhos. Mas graças ao Senhor pela palavra. Amém. A palavra é luz. Amém. Quando a palavra brilha, os olhos são desvendados. É isso que ele fala em seguida. Mas quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Amém. Então que o Senhor nos dê misericórdia para sempre voltar o coração a Ele, para que o véu seja retirado e nós tenhamos essa experiência de arrependimento. E um exemplo muito bom disso, irmãos, são os judeus no dia de Pentecostes. Ali estavam aqueles 3.000 judeus vindos de todos os lugares. Pedro se levanta, prega o evangelho, e conforme ele fala, o que acontece? A luz brilha, o Espírito toca o coração deles. Então o que eles falaram? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esse que faremos, eles estavam tocados pelo que eles ouviram. E eles queriam fazer algo, porque eles reconheceram que o que eles tinham feito 50 dias antes, crucificando o Senhor, foi errado. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, mudem a maneira de pensar,
Mudem a maneira de agir. Deem meia volta. Sigam pelo caminho oposto. Vocês crucificaram? Não. Agora, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. O mesmo que vocês crucificaram. Sejam batizados no nome dele. Ou seja, tornem-se um com ele. Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Assim teve início o viver da igreja em Jerusalém, depois da ressurreição e ascensão do Senhor. E assim, irmãos, tem início o viver de todo aquele que crê. Esse também foi o nosso início. Nós cremos no Senhor um dia e isso nos levou ao arrependimento. E hoje, a luz da palavra continua a fazer o mesmo efeito em nós. Continua a nos fazer arrepender-nos. Amém? Então, irmãos, essa é a lição 13. Arrepender-se. Amém. Aleluia pela palavra, né? Amém. Você falou aí que até hoje a luz vai brilhando para nós para nos levar ao arrependimento, né? Sim.